Hoje estamos jogando contra um mestre nacional dos Estados Unidos e depositamos nossa confiança no sistema Londres. O cara vai para o esquema holandês e você sabe que conhecemos a tecnologia de nível C do Hans Niemann. Vamos avançar esse peão e isso é trapaça. Não, isso não é trapaça, porque Hans Niemann nos ensinou a sacrificar esse peão com a ideia de avançar e meio que contra-atacar. Mas ele não capturou com o cavalo, então o jeito é sacrificar outro peãozinho. Esse é o jeito Hans Niemann de lidar com a defesa holandesa. Você pode ver que o gatinho está confuso. Por que esse negócio de peão está acontecendo? Ele avança, ele pensa, se você vai capturar o peão, não faça desse jeito, mas tente pegar o suco ou o peão, e meio que não conseguir o que queria. Mas conseguimos o que queríamos, tem a coluna G aberta para a torre. Ele tenta umas travessuras de cravar e ganhar o cavalo. Podemos trazer o bispo, rocar, avançar, uau, colocar o rei ali, o cavalo ali, o peão ali e por aí vai. Estamos usando um pouco do nosso tempo tentando entender por que não jogamos essa abertura com tanta frequência quanto gostaríamos. Então acho que trapaceiro, sei lá, não sei o que dizer. Nada de trapaça pra gente. Enfim, colocamos o gordão ali. Ele tenta algum avanço de peão tentando colocar o cavalo aqui. Estabiliza o cavalo no centro. Explora o ângulo da cravada para ganhar e fica um pouco irritante. A gente realmente precisa descobrir o que você quer. O Fish recomenda jogar o peão aqui para simplesmente expulsar a torre. Se ela voltar, você pode avançar. Se capturar, você recaptura e não tem ação de PP. Então é só não deixar o garoto fazer xixi na gente. Faz sentido, mas acho que não era isso que estávamos considerando. Eu pensei que poderíamos falar dane-se e não deixar o cavalo pular. Essa é uma possibilidade, mas aí o cavalo não pode pular. Jusuf fica sem graça. Parece um pouco duvidoso. Usamos um tempo e encontramos o melhor lance do Stockfish. Estamos trapaceando? Bem, enquanto não formos pegos, tudo bem. Enfim, expulsamos a torre. O mano não pega o cavalo. Estamos prontos para ir para B. Evite a ação PP. E então, sei lá, vá para a borda, ataque como um louco. Fish não é muito fã desse negócio, mas ainda estamos um pouquinho melhores na posição. Então não há motivo para reclamar. Vamos levar o cavalo para o centro e seguir com o nosso dia. Desenvolvimento é a chave para o sucesso. Precisamos acelerar o ritmo e não desmoronar sob a pressão do tempo. Mano, que negócio é esse? Dizemos que não capturamos para abrir uma coluna. Nós fechamos ele. Faz sentido. O peão realmente parece fraco, mas você pode avançar e salvá-lo se for necessário. Ele está preparando algum tipo de jogada na coluna C, tentando atacar nosso lado da dama? Ele vai para o lance C5. Ele está tentando contestar a coluna D. E se eu capturar aqui, ele pode entrar com tempo grátis e outras coisas. A gente simplesmente ignora e dizemos, se você quiser avançar, pode avançar. Se quiser capturar, pode capturar. Estamos tranquilos. O cavalo vai pular aqui. E o peixinho diz que se ele avançar, vai ganhar espaço e pode nos apertar. Ele não acredita nisso, porque ninguém acredita nessa jogada. Captura, captura é o caminho. Estamos com pouco tempo, mas voltamos para as maluquices de quem tá melhor. Se ele fizer o rock, por favor, se ele fizer o rock, vamos colocar a torre lá e atacar. Então, ele vai com o peão, tentando se livrar do nosso peão irritante. A gente só coloca o cavalo. Dizemos que esse cavalo é um verdadeiro pesadelo. E aos poucos, a vantagem de tempo com a armação da abertura do adversário desaparece. Ele entra tentando trocar peças. Nós temos isso. Dizemos, se você capturar, eu capturo de volta. Eu expulso o cavalo e controlo essa casa, aquela casa. Eu tenho o centro. E abrir a coluna G, abrir a coluna F, abrir tudo, nós vamos invadir. Mesmo que o peixinho não recomende muito esse lance, fez muito sentido. Estamos apenas pressionando ele. Olha pra gente, mexe. Estamos jogando com confiança. Ganhamos umas 3 ou 4 partidas seguidas. A gente tá tipo GMMI, estamos mandando bem. O gordinho aqui, um pouco de laminado na cara. Podemos tentar uma ideia de cravada. A gente só traz o espremedor. Digamos que podemos ir ali. Coloca a torre em qualquer lugar. Podemos fazer o rock grande, mas tem um peão de graça ali. Podemos atacar o rei com tudo se estivermos nos sentindo um pouco como o Ricardo. Será que somos o mini Ricardo? Será que acreditamos que podemos simplesmente colocar o rei ali, trazer essa torre e finalizar? Não é o que o peixinho gostaria de fazer. O peixinho diria que você deveria rocar. Mesmo que seus ursinhos de pelúcia tenham saído de casa e te traído, podemos ir ali e talvez nos esconder. Faz sentido. Mas nós somos, sabe, um daqueles garotos que dizem, arrisque para conquistar. Alto risco, alta recompensa. Finalmente, estamos na frente no relógio. Temos que enlouquecer. Se isso não é a cidade da banana, então o que é? É a cidade do tomate? Talvez seja a cidade do tomate. Mas acredite em si mesmo, porque se você não acreditar em si mesmo, quem vai? Ok, ele está tentando pressionar para poder entrar. Faz sentido. Você coloca a torre ali. Assim, se ele avançar, você pode capturar. O ventinho do Fish depois de algum lance de rock.
Tentando avançar com o cavalo por esse lado, as brancas vão ficar sob algum tipo de pressão. Mas não, ele capturou o cavalo. Ele perdeu a vantagem. O cavalo deveria ir para lá, mas foi capturado. E o cara chorou. A gente só ganha um tempo livre para pressionar o cavalo. Ele não tem tempo para avançar. Se ele capturar aqui, podemos capturar o cavalo e pressionar o bispo gorducho quando ele voltar. A ideia dele era capturar, entrar e nos fazer a pergunta. Mas não tem pergunta para ele. Temos todo o espaço. Não temos a vantagem dos bispos, mas tem um peão de graça aqui para a gente capturar se quiser. Só estou dizendo, capture o peão. É um doce de graça. E sabe o que dizem? Pegue o doce do estranho e só corra mais rápido do que o estranho, para que ele não te prenda dentro da van dele. Essa é a parte importante. Caso contrário, ele pode te prender no caminhão de sorvete e você pode acabar se metendo em algum tipo de problema. Então, pegue o doce do estranho. Sempre faça isso. Beleza, estamos com um peão a mais e vida boa pra gente. Finalmente, ele roca tentando cravar, tentando nos explorar. Eles só vão para o lado. Esses espremeres são nossos ursinhos de pelúcia gordinhos, diferente dos peõezinhos, que são meio magros e enxutos. Vamos colocar as torres em algum lugar, lutar, ir lá, cutucar aqui, pular, capturar, explorar o cravamento, cozinhar em algum lugar. Estamos sentindo o xadrez. O xadrez vai ser jogado depois do intervalo do almoço, ou algo assim. Beleza, Mano vai de B, tentando evitar o negócio dos pulos, mas a gente nem liga. Colocamos a torre na ação. Esse espreme-tudo é tão burro quanto poderia ser. O cavalo é meio burro. Sabe, cavalo na borda é ruim, então ele é limitado, mas ninguém tem tempo para perceber isso. Ele coloca a torre na coluna aberta, tentando entrar, tentando vir para cá. Temos que dizer, entrada proibida. A gente percebe. Aparentemente, não era assim que se via. Ele captura, a gente entra, o espreme-tudo que estava morto não está mais morto. Nós o revivemos, meio que ajudamos ele. Eu pensei que pulando desse jeito, você poderia ficar aqui e seria um pesadelo. Mas o garoto não é um garoto, mano. Sacrifica uma torre tentando cravar e ganhar. Mas isso é falso, porque a gente pode salvar. Provavelmente, ele pode simplesmente pegar de volta e só trocar. Mas, aparentemente, conseguimos o que queríamos. Ou pelo menos, o peixinho não acredita nisso. Tem um cravado aqui, outro cravado ali, não importa. Estamos prestes a pular, chutar o espreme-tudo pra longe, cozinhar ele. Beleza, estamos pensando, não é legal. 30 segundos não é muito tempo, já caiu para 20 segundos. Vida dura, vida dura. Ele pega por esse lado, a gente captura pelo outro lado. E se trocarmos todas as peças leves, o peão a mais vai nos levar para algum tipo de terra prometida. Não é peão a mais? A matemática não tá batendo. Tem um peão a mais. Quer dizer, tecnicamente a gente troca, mas tudo bem, ele pega, a gente recaptura. E vai ser um apuro de tempo insano. Tem o cheque de dama, mas a gente tá mais do que feliz em trocar. Então, nada está acontecendo. Ele vai pro jogo. Deu pra gente a torre, deu pra gente o biscoito. A gente pega o biscoito e sai correndo. O pró captura com o peão, então não tem cheque. Mas a gente vai lá mesmo assim, ameaçando um cheque nas últimas fileiras e toda essa confusão. Ele recua pra dizer não. E agora a gente precisa encontrar um jeito de converter isso. A gente só recua, salva o peão, procura por disco. Ele entra com o cavalo dizendo, vou pegar, vou lá. A gente diz, deixa eu só salvar isso. Mas aparentemente é a mostarda. A apuro de tempo saiu do controle. O xadrez no xadrez. A gente tenta avançar o peãozinho, ele dá o cheque na gente. A gente expulsa o cavalo volta pra casa chorando. A gente consegue trocar o nosso gordão. Quando o gordão vai embora, nosso rei vira o giga rei. Anda, rei, anda! Aparentemente, D5 era o jeito de sacrificar. A gente entra com o cavalo, tentando ser um cara das trocas. Ele diz não. A gente pergunta por que não. Deixa a gente fazer a jogada. Ativo com o rei. Ele vai lá. A gente ativa de novo. Pra onde vai o espremedor? Ali. Beleza. A gente só tá tentando trocar o máximo possível. Ele tá tentando dizer não. Ele ganha o peão, mas nosso jogo na coluna D é forte demais. Ele dá o cheque na gente. A gente anda, duplo ataque, triplo ataque no peão. Ele tenta contra-atacar, a gente empurra. Aparentemente, tem uma escorregada. Ele não viu. Ele vai pra lá e a gente vai pra cá. Todo mundo vai pra algum lugar. E é uma temporada inteira de trocas. É insano. O peão passado continua avançando. A gente não conseguia acompanhar o tabuleiro, mas o rei entrou. A gente empurrou o peão. Não tinha como parar. O rei estava entrando. O peão passado estava correndo. Foi simplesmente um final insano.